Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. E água mineral Palmares. Saudável como a sua vida. Olá, bom dia! Estou aqui com o meu amor. Como você chama? O Enzo. Hoje é especial Dia das Crianças, a Semana das Crianças, né? E na real é todo dia, né? A gente não tira férias nunca deles. E hoje a gente vai fazer mini pizza. Você me ajuda? Sim? Então vamos lá. Aqui, numa super bacia, vamos colocar açúcar mascavo. Partiu tudo, Zozô? Isso, agora põe ali na pia. Pia, isso, muito bem. Agora nós vamos colocar o fermento. O que o fermento vai fazer com a massa? Crescer. Muitão. Muitão pra caramba. Põe na pia. Isso. Agora a gente vai dar nosso toque super especial, né? 2 colheres de gergelim. Você coloca pra mamãe? 1, 2. Agora dá o gergelim pra mamãe. Isso. Pode ficar com a colher. 1 colher de chia. Tia. E 1. Isso. Beleza. 1 colher de semente de girassol. Ah, adoro. Adora? Adoro. É? Só comer. Adoro. É? Eu quero comer um pouquinho. Abre a mão. Isso. É a vitamina da vovó? É? Beleza. Uma pita... Tá gostoso? Tá? 1 pitadinha de açafrão. O açafrão vai deixar a massa linda, amarela, né? Amarela. A boca fechada. Amarela. Vou pegar o sal. Tchau. 1 pitadinha de sal. Isso. Você mistura pra mamãe? Então acaba de comer. Tá delícia? Tá? Agora a água. O legal dessa receita é que ela não vai nem leite, nem ovos. Então, para as crianças que têm alergia, que têm intolerância, hoje cada vez mais é mais frequente isso. Infelizmente, então fica essa massinha é tranquila. E é vegana também, né? Então, as crianças que são vegetarianas, né, filho? Quem é vegetariano? Você é vegetariano? Brincadeira, sou carnívoro. Carnívoro? É claro. E qual dinossauro que é carnívoro? O tiranossauro é qualquer dinossauro. Qualquer dinossauro? Mas ele é vivo. É, qualquer dinossauro menos herbívoro. É isso? É. Aqui eu vou colocar, eu não vou fazer essa receita com farinha integral. Eu vou fazer ela com todas essas sementes que a gente colocou e eu vou fazer com farelo de aveia. O farelo de aveia ele é mais proteico do que a aveia e ele é mais fininho também. E farinha normal. Com isso a gente aumenta a quantidade de fibra, a gente deixa a receita muito mais nutritiva e não tem o gosto de farinha integral. Se você mexe pra mamãe? Então vai. Vai virar uma massa bem... Linda. Não, vai virar bem melequenta. Tá melequenta? Olha, Então vai na fé. é um pouquinho... Tem que ser um pouquinho rápido. Eu acho que tá faltando farinha. O que você acha? Eu acho que tá faltando. Você acha que tá faltando? Não, eu acho que tá faltando água porque ficou muito dura. Tava muito dura. Vamos fazer ela ficar uma bola. Bola? Bola. Faz uma bola de futebol.
futebol. Zozô. Faz futebol. Quase, quase, hein? Mais um pouquinho de farinha. Não, eu pouco de Eu acho que você não vai farinha. poder colocar a mão na massa, né? Eu quero colocar. Você quer colocar a mão na massa? E com essa mão? Que essa daqui tem dodói. Vamos pôr com essa mão? Aham. Vamos? Deixa essa quietinha? Deixa essa aqui. Isso. Aí você só mexe com essa, beleza? Tá bom. Já vamos todos. Vai, manda ver. Mão na massa. Tá melecada. Tá melequenta? Será que a gente põe mais farinha? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais de farinha? Um pouquinho mais. Então vamos ver. Tá super melecada. Limpa a mãozinha na farinha, faz assim. Vira a mãozinha pra mamãe. Isso, vira a mãozinha. Eu vou jogar farinha na sua mão. Isso, agora faz assim. Isso. Manda ver, Zozô. Mão. Olha. Oi. Vai, Zozô, rapidão. Partiu massa. Isso! A mão em daço. Gente, isso para criança é fundamental. É assim que a criança vai desenvolvendo toda a questão de textura, questão de o contato com o alimento. Ela vai ter muito mais orgulho em comer aquilo. Às vezes não são pratos que ela tem. Deixa a mamãe fazer um pouquinho agora, para dar forma. Que ela tem costume de comer. Só que se ela fez aquilo, ela vai ter tanto orgulho daquilo que ela vai ter maior facilidade em provar, em comer, em colocar aquilo no cardápio dela e no dia a dia dela, certo? Olha, eu peguei um pedacinho. Vamos lá? Do que a gente vai fazer essa pizza, filho? Sei lá, do brócolis, tomate. Fala mais alto. Brócolis, tomate e ovinho. Ovinho? Aham. Olha O que você mais gosta? milho. Milho? Aham, porque o milho tá bem ali. Qual que é o seu prato predileto? Espiga de milho. Espiga de milho, o que mais? Limpou a mãozinha? Creme de milho. Creme de milho. Creme de milho é o meu prato predileto. É? Creme de milho e creme de milho. É? Ó, vou mostrar pro pessoal de casa. Ó, a massa fica assim. Aqui tem meia receita, ok? Ó, tá gostosa, né? Aham. Não tá mais melequenta, né? Tá um pouquinho. Só um pouquinho? Um pouquinho. Vamos montar agora? Vamos abrir as massinhas? Essa daqui ela vai descansar por cerca... Deixa a mamãe colocar aqui. A mamãe vai tampar e ela vai descansar por uns 40 minutos, certo? A mamãe já tem uma aqui que ela tá descansada e prontinha. Vou fazer pequenas bolinhas. Bolinha de futebol. Ah, tá parecendo um quadrado. Quadrado? Tá quase É? parecendo um quadrado. Abre pra mamãe, faz assim, ó. Ih, ela tá um pouquinho seca porque ela ficou descansando. Tá um pouquinho seca. É, Um pouquinho seca demais. um pouquinho seca demais, mas não tem problema. Você vai abrindo assim pra mamãe? Aham. Essa aqui, ó. Abre igual a mamãe fez assim, com os dedinhos. Isso. Abre direitinho, ok? Vou pegar a... Mamãe, eu vou fazer um desse tamanho para mim. Uma pequenininha assim? Por que você é pequenininho? Aham. É? Faz uma pequenininha. Bem pequenininha? É? Então tá. Essa é a pequenininha. Essa é a pequenininha. Faz essa daqui enquanto eu faço essa Ah, daqui. tem um
maior. Isso mesmo. Vamos lá. Você é ogro, hein? A mamãe toda delicada. Gostoso? Gostoso. Pronto? Ó, a mamãe fez essa. Olha, tá bem grande. Ela tá fininha? Aqui. Mais ou menos. Mais ou menos? Aqui. Ih, ficou uma de cada tamanho, Jojo. Pronto? Aqui. Pronto. Agora a gente vai colocar A molhinho. minha foi a maior, né? A sua foi a maior. Tá linda a sua, gato. Beijo. Pegar um molhinho de tomate. Eu quero comer um pouquinho de milho. Vamos lavar a mão? Eu quero comer um pouquinho de milho. Você quer comer um pouquinho de milho? Vou pegar. Só um pouquinho, hein? Senão não vai ter pra gente fazer pizzinha. Filho, vamos fazer umas pizzinhas pra Michele? Vamos? Você me ajuda? Mamãe, Oi. a minha eu quero sem molho de tomate. Ih, não dá. Sabe por que que não dá? Porque se a mamãe colocar no forno sem o molho de tomate, ela vai ficar assim, ó, seca, esturricada. E aí não vai rolar. Beleza? Beleza. Abriu, passei molho de tomate e agora ela vai pré-assar. Eu gosto de sempre pré-assar as minhas massas de pizza. Se você não tem criança em casa, a ideia é colocar a criança com a mão na massa mesmo, desenvolver tudo isso. E eles gostam dessa questão, faz pequenininho, faz do meu tamanho. Isso às vezes é colocar a criança dentro do mundo dela, assim, colocar o alimento dentro do mundo da criança. Tem que passar um molho de tomate, mesmo se você for fazer uma pizza doce. Eu não tenho muito sal nesse molho. Esse molho é aquele molho que eu já fiz aqui várias vezes, super natureba. Ele só estava congelado com a boca fechada. Então é só colocar um pouquinho de molho e forno. Beleza? Ó. Cenourinha? Cenourinha. É gostoso? Tá gostoso. Então com a boquinha fechada, beleza? Filho, vamos montar agora? Ó, essa daqui eu já pré-assei, ó. Então ela fica assim. Ela tá bem crocantezinha. Você pode fazer grande, você pode fazer quadrada. Você pode usar essa mesma receita para tortas, para massa de torta também fica uma delícia. Eu já fiz várias vezes, né, meu amor? Você tá cheio de farinha. Zuzu, em pé, virado pra lá. Agora vamos rechear? Vamos fazer... O que você acha da gente fazer? Uma de brócolis. Você gosta de brócolis? Uma de milho. Uma doce. E uma com tudo. O que você acha? Eu gosto. Beleza? É? Então vamos fazer o seguinte. Vamos montar no próximo? Mamãe, a chá de milho vai ser minha. A de milho vai ser só sua? Gordo, comilão. Eu só quero só milho, só milho. Só milho? É? Então vamos montar no próximo bloco? Fala pro pessoal, espera a gente que a gente já volta. Espera. Daqui um pouquinho a gente E não. volta. Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, Água Mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e vou
você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Água mineral Palmares. Há 60 anos no mercado com os melhores produtos, desde o copinho de água até o galão de 20 litros. Com pH alcalino de 9,13, um dos maiores do mundo. Água mineral Palmares, saudável como a sua vida. E essa semana é uma festa mesmo, né, pessoal? A comemoração aí do Dia das Crianças, não é, Enzo? Ele só fala um. Vamos anotar aí os ingredientes dessa mini pizza enquanto a Renê já vai montando para ir pro forno? Vamos montar? Vamos lá, pra massa. Um copo de água, um copo de farelo de aveia, uma colher de sopa de açúcar, uma pitada de sal, uma colher de sopa de chia, uma colher de sopa de semente de girassol, uma colher de sopa de gergelim e uma colher de sopa de açafrão. 1/3 de copo de óleo, uma colher de fermento biológico e mais ou menos aí uns 3 copos de farinha branca. E pro recheio a gosto, que é o que nós faremos agora. Nós vamos brincar, então, não é, Enzo? Com os recheios? O Enzo só quer de milho, gente. Ele pediu pra mãe dele, ele falou, eu só quero de milho. Ô Enzo, aquela cenoura lá, ó, dá uma patinha. Deixa eu experimentar pra ver se essa cenoura tá boa. Vamos ver. Você já comeu? Eu já comi. Tá gostosa? Tá boa, Enzo. Come o brócolis. Tá gostoso, não tá? Delícia, delícia? Delícia, Enzo? Dá um brócolis pra tia, Enzo. Um brócolis. Vai. Isso. Você já comeu? Já comeu brócolis, filho? Já comi, amor. Eu já comi agora. Já? Opa! Ai, Enzo, eu te adoro, sabia? Quando você vem pra cá. Modesto. Ah, eu tava esperando você fazer isso. Tá gostoso? Tá? Aham. Eu também tô gostando de tudo. E agora? Eu acho que eu vou ficar mais perto de você, porque tá bem mais interessante do que perto da sua mão. Não é, Enzo? A gente vai experimentando as coisas, né? Experimentando, comendo. E a gente não deixa ela ver. Escuta, Fala. vamos fazer uma doce? Vamos. Vamos fazer uma romezinha? Vou te contar uma coisa. A tia adora mini pizza doce. Vamos fazer? O que você vai colocar pra tia? Queijinho, goiabada. Adoro goiabada. amêndoas. Você vai comer todo o milho? Vê se a Mi quer, filho. Tá. Não. Tudo bem. Não, pode comer à vontade. Também é sacanagem você também querer comer tudo, né? É isso. Tá vendo, né? Vocês estão percebendo que ele nem conversa com a gente. Boca fechada. Isso. Ninguém fala de boca aberta. Zozô. Finge. Mentira. Pode falar assim, vai. Mãe. Mala. Essas mães também são chatas, né? É nada. Mãe é presente divino. Mãe é mãe. É um mãe. ser especial, mandado por Deus. Com muita paciência. Não é? Nem todas têm. Nem E também nem toda hora nós temos essa paciência, não é, Renezinha? Ai, gente, mas olha, vamos falar uma coisa? Essa semana o Nova Manhã está especial, né? Com eles, com a presença deles aqui com a gente. Segunda-feira a Olivia, ontem Filho. os meninos, hoje o Enzo. Pega Ixi, tem amêndoas pra mais mamãe. ainda, Amêndoas. dias especiais.
para vocês acompanhar essa semana. Amanhã é o Dia das Crianças. Amanhã é o feriado, Dia das Crianças. Eu vou experimentar esses milho aqui. Vai. Põe na Nossa Senhora. Põe bastante. Põe não vem com miséria pra tia, hein? Isso. Põe pertinho pra não cair muito fora. Ô Enzo, o que você já sabe fazer? Conta pra tia. Omelete? É? Tá bom, filho? Quando você vai vir fazer um omelete pra tia? Qualquer dia? Porque você veio fazer... Você lembra que você veio fazer brigadeiro? Né? E agora você vai fazer omelete? Olha, é muito bom gravar o programa com o Enzo, porque ele vai comendo durante o programa. E eu faço jus a isso, eu gosto. A tia te apoia, tá? A gente vai comer, a gente vai experimentando os ingredientes que a mamãe trouxe, não é? Lógico, né? Pra gente saber se esses ingredientes estão bons. Ô Enzo, conta pra tia. Tá indo na escola? Tá? E você gosta? Gosta da tia também, da escola? A tia Rita, né? Você mandou um beijo pra tia Rita? Vamos mandar um beijo pra tia Rita? Ó, manda um beijo pra tia Rita, manda um beijo pra vovó. A vovó? A vovó veio trazer você aqui? Em casa não é vovó, é Deda. Não é vovó em casa? Não, é Deda. Então manda um beijo pra Deda. Manda. Um beijo, Deda. E pra tia da escola? Tia Rita. A tia Rita. Um beijo, tia Rita. E pros amiguinhos da escola? Nossa, são muitos, né, filho? Não, mas manda pra todos. Fala assim, classe, um beijo. Manda. É o pré-2. É o pré-2 de que escola, né? Do Catanduva. Olha só, um beijão Catanduva. pra todo mundo lá Todos do os Colégio funcionários, Catanduva. professores. Isso mesmo. Né, filho? Inclusive, aí na próxima semana, no domingo, se eu não me engano, né? É o Dia dos Professores. Então aí, a todos os mestres, um beijo grande, né? Que Deus abençoe, que mantém vocês com a paciência e com todo o cuidado que vocês têm com os filhos, né? Com os nossos filhos. Porque a gente fala que, querendo ou não, né, Renê? Nós vivemos assim, numa comunidade, numa irmandade. Exatamente. Somos todos filhos de um mesmo pai. Então eu acho que assim, os cuidados que esses mestres têm com a gente, têm com os nossos filhos, é muito especial. Muito. A mãe da Renê foi minha mestra. Você foi sabia, minha filho? professora. Você sabia que a Deda foi minha professora? A Deda foi professora da Mi. E minha também. E da mamãe. Olha, e eu falo que assim, alguns professores nós guardamos com muito carinho. Então eu me lembro que a Regina foi do meu maternal, a Maria Isabel foi do primeiro ano, a tia Elisair, se eu não me engano, do terceiro ano, a tia Marilza do segundo, a tia Ana Maria do quarto. Não lembro de todo mundo, não. Aí depois no ginásio, aí tinha a Giselda, a Sandra. Sabe uma professora a Zezé. que sempre assiste a gente? A Zezé de desenho? A Zezé foi minha também. Uma que sempre assiste a gente e foi professora há muitos anos ali no Barão, no Paulo de Lima, é a Guida, né, filho? O que a gente come na casa da Guida? Pitanga, cenoura. Pitanga, cerola. É a nossa vizinha, sempre assiste a gente. Um beijo muito querida, Guida. Esposa do Pelicano. Então, mãe do Caê. Eu sou suspeita de falar da Guida. Da né? Silvia. A Guida mora no meu coração, o Serjão no meu coração. A Silvia, então, minha irmã de alma, né, Silvinha? Guida, eu te amo, você sabe disso. Vira e mexe de sábado, depois a gente tem sempre um encontro entre nós, eu, a Silvia, a Mara Fernanda, enfim, uma turma lá boa de meninas. Nós vamos pra casa da Guida de vez em quando. Então você atravessa a rua e vai em casa. Jura? É só atravessar a rua. Vira e mexe, nós estamos lá enchendo o saco da Guida, né, Guida? Com um cafezinho no sábado à tarde. Mas que é os melhores momentos que a gente passa são ao lado dessas pessoas especiais, essas pessoas que a gente ama, gente. Então, vamos aproveitar a vida. Tá quente, tá? Não pode pôr a mão, hein? Pelo amor de Deus, você come aqui que tá frio. Inclusive, isso aqui tá uma delícia. E é ao lado dessas pessoas que a gente ama, que a gente curte, que nos cuidam, que estão ao nosso lado sempre, em todos os momentos. Mi, qual que você vai querer provar primeiro? Eu acho que eu vou ganhar de brócolis. O que você acha? Eu quero a minha de milho. Eu sei. Você quer a sua de milho? Eu quero a de brócolis. O bom é que você tá comendo pouco, filho. Fica tranquilo. A cuca, Mi.
Vai que bate na nossa cabeça, né? Então vamos fazer esse sacrifício, não vamos? Eu vou comer a de brócolis primeiro, depois eu vou comer aquela de doce lá, tá bom? Combinado? A de doce deve estar top. A mamãe queria ter colocado moranguinho na de doce, mas a mamãe não achou. Não tem moranguinho na cidade. Ah, tudo bem, né? Você gosta de morango, filho? Ah, tem cara de quem não gosta, né, isso? É. E eu também tive uma ideia. Que ideia, filho? Pra colocar no... Vamos enfeitar? De doce. Qual? Pitanga colocar. Ia ficar bonito, hein, filho? Olha como que sua mãe é caprichosa, Enzo. Como que é a mamãe em casa? Conta pra gente. Conta pra gente, ó, só pra mim e pra quem tá nos assistindo. Como que é a mamãe em casa? Ela é boazinha? Ou ela é brava, firmona, assim? Boazinha, mas só quando eu faço figura. Brava pra tudo. Ela é boazinha, gente, mas quando ele faz pirula, né? Feiura. A feiura. Feiura. Gente, ela é brava, né? Não tem problema. Caramba. Não tem problema. Mãe é assim, gente. A gente tem que dar amor e a gente tem que puxar a orelha. Tem. É Esse é o papel sempre de mãe. assim. Esse é o papel de mãe. Né, filho? Não é? Principalmente nós, mães independentes. Super. Né? Essas mães independentes de hoje em dia, nós temos que ser assim, ó, firmonas. Moles e firmonas ao mesmo tempo. Se tivesse um pouco mais frio, eu podia comer assim, segurando na mão mesmo. Será que não dá? Não sei. É porque ela não ficou muito tempo, eu só deixei o tempo dela dar uma- do queijo derreter. Ó. Ah, mas eu acho que dá pra segurar. Tá um pouquinho quente. Ó. Cara, Ficou boa? você caprichou. Ficou gostosa, Mi? Fala pra mim. Tá Tá gostoso? gostoso. Tá? Não tá gostoso? Tá gostoso. Gente, que delícia, Renê. Ah, e uma dica. Essa massinha, depois de pré-assada, você pode congelar. Pode deixar tudo congeladinho no freezer, óbvio, né? E aí, na hora de montar, tira, espera descongelar, põe um recheiozinho e forninho. Ok? Gente, tá simplesmente maravilhosa. Você toma cuidado pra você não cair daí, hein? Muito gostosa. Agora eu quero experimentar a doce também, tá? As que E depois, acho que nós não vamos sobrar pizza aí pra tirar foto, hein? Não tem problema, tem no forno. Tá? Foi? Enzo! Que bom! Vamos provar? Vê se tá muito quente, Mi. Só gosto de brócolis. Ah, é? Você quer de brócolis? Só de bloco, não tem problema. A tia Isso prova. até a hora que enjoar, tá? Depois vai tudo. Vai tudo? Vai, com Sim, que é bom. certeza. Ele come de tudo, Renê? Tudo. Tudão, né, filho? É tudo. Já que você tá Você tá falando perdendo. isso, Mi, é legal assim, o pessoal de casa, você fala assim, meu filho não come, coloca no prato. Qual que é a regra lá de casa, Zuzu? Tá no prato, come. Não é? Não, É come isso aí. o que você quer. Come tudo e tudo saudável da forma que você quiser. Gente, é essa a dica, né, Renê? É mais fácil a criança comer o que tá no prato do que o que tá na panela, Sério? do que o que tá na geladeira, do que o que tá no supermercado. Sem dúvida. Quem faz a compra da sua casa é você. Você tem que escolher o que seu E filho desde come. cedo já vai... Quer? Não, ele gosta do Ah, frio. então tá bom. Ó, gente, então, esse foi mais um dia de nova manhã, mais uma festa aqui com o Enzo junto com a gente. A mamãe vai cortando pra você porque ele come mesmo, viu, gente? Isso que vocês estão vendo é desse jeito. Eu quero que você traga mais vezes ele, porque aí a gente fica aqui batendo papo, né, Enzo? Enquanto- E ó, mandando, né? Sem dúvida alguma, essa semana é uma semana especial. Então, amanhã, feriado, Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que assim que você acordar, leve seu pensamento à Nossa Senhora, pedindo proteção aí ao nosso planeta,
aos nossos amigos, aos nossos familiares, enfim, a todos, né? A nossa humanidade, porque somos uma coisa só nesse planeta azul. Um beijo grande, não saiam daí, tem muito mais Nova Manhã para vocês. Até mais. Obrigada. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Você conhece o Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você é todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Bom dia, estamos começando mais um Nova Manhã e hoje aqui presente junto comigo no quadro da Unimed, o Dr. Juan. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Novamente, é um prazer para nós recebê-lo. É sempre assim muito bom os nossos bate-papos, porque é muito esclarecedor para a população, né? Inclusive, no Dia Mundial da Saúde Mental, a data celebrada ontem, dia 10 de outubro, visa chamar a atenção pública para a questão da saúde mental global. Identificá-la como uma causa comum a toda a população, independente de raça, nacionalidade, poder socioeconômico, enfim. A Organização Mundial da Saúde considera a saúde mental uma prioridade. E para falar sobre esse assunto, o Dr. Juan aqui conosco, hoje presente. E vamos falar um pouquinho de cada coisa, de todos esses transtornos, essas doenças. Quais são as doenças, como elas são classificadas, como elas podem ser, assim, observadas pelos familiares, né, doutor Juan, principalmente, porque o próprio doente, às vezes, não vê que está doente, mas os familiares podem perceber. O que devemos fazer? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente poderia começar sabendo o que seria uma doença mental, um transtorno mental, né? O transtorno mental seria a perda da liberdade de decisão e de escolha. A partir do momento que aquela pessoa, o que ela faz, o que ela fala, causa prejuízo para ela ou para quem está ao redor dela, ela tem um transtorno mental. Não importa a doença em si, o nome que se dá, mas a partir daí que a pessoa tem a noção que ela está doente. Certo. E tem vários tipos de doença, né, doutor Juan? Quais as mais, assim, conhecidas, que a gente tem mais, assim, no nosso dia a dia? E eu até falei pro Dr. Juan, falei, todos nós temos um pouquinho de bipolaridade, um pouquinho de toque, um pouquinho de tudo, não é? Claro, né?
Entre as doenças, as mais comuns estão os transtornos depressivos, né, e os transtornos afetivos. Certo. É a doença que tem maior índice de prevalência, que mais se manifesta, né? Nós temos os transtornos de ansiedade e de pânico, que nem sempre são tratados adequadamente. Isso. Né? Uma coisa muito comum na população é o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Onde prevalecem ideias obsessivas, ideias ruminantes, isso que mesmo. Uma parte da população grande tem e não se dá conta que tem isso. Que tem. Dr. Juan, como pode ser diagnosticada o transtorno obsessivo-compulsivo? O transtorno obsessivo-compulsivo, normalmente, ele aparece com rituais de arrumação, rituais comportamentais, assim, de verificação, de confirmação das coisas, de limpeza. Né? Então, aquelas ações que a pessoa tem repetitiva, assim, muitas vezes se tornam assim, antes eram costumeiras, né? Fazia, aí passou a ser algo assim, que ela não consegue ficar sem conferir umas 3, 4, 5 vezes. Isso, às vezes até muito mais que isso. Né? São ideias que vêm na cabeça e a pessoa não consegue se livrar, se desvencilhar delas. Entendi. E qual o tipo de tratamento? Quando é identificado, normalmente o paciente, ele não consegue mesmo ter esse diagnóstico, né? Ele não percebe que ele está doente. Quando então a família, os amigos, enfim, o pessoal percebe, então começa a alertá-lo, olha, procura um médico, vamos ver como que isso pode ser uma forma de ajuda, né? E chega então o paciente no consultório. Normalmente ele chega não com essas queixas de verificação, de preocupações excessivas, mas sim com sintomas de pânico, de ansiedade ou sintomas depressivos, uma exaustão psíquica muito grande, né? Que ele não consegue identificar a causa e sim a consequência. Ele chega lá com queixas. Dr. Juan, que nem hoje em dia eu percebo que assim, a vida das pessoas estão muito atribuladas, né? Assim, o estresse é permanente na vida da maioria das pessoas. E se a pessoa tem esse cansaço, que às vezes é físico, mental, por vários problemas, tem às vezes uma crise de ansiedade com algumas características, né? Que a crise de ansiedade normalmente dá, que é um pouco assim, aquela falta de ar, ou senão aquela sudorese, enfim, algumas características que a ansiedade deixa nas pessoas. Isso também pode vir a ter uma crise de pânico, sabe, tudo junto? Sim. A ansiedade, o pânico é a sensação iminente de morte, é como se algo fosse acontecer e ele não sabe determinar exatamente o que causa isso nele. Certo. Né? E isso tem tratamento, sim. Né? O tratamento básico é com antidepressivos, né? Muitas vezes ansiolíticos, que melhora muito o quadro. Muito o quadro. O senhor acredita que, assim, mesmo as pessoas que estão no início dessa doença, que perceberam que houve alguns sintomas diferentes no dia a dia delas, elas já entram com uma medicação ou existe um outro tipo de tratamento para que ela possa curar-se, vamos dizer dessa maneira? Olha, as pessoas, quando chegam no consultório do psiquiatra, elas estão muito manipuladas, elas já passaram normalmente por outros profissionais, por outros tratamentos, né? Então isso se faz quando a doença já é bem crônica, ela está avançada. Olha só, eles chegam num quadro de exaustão muito grande. Muito grande, né? A gente realmente não percebe a doença desenvolvendo em si mesmo e vai deixando então esse quadro realmente chegar num ponto onde não há outra forma além do tratamento psicoterapeuta. Isso, né? O tratamento se faz tanto com medicação como com psicoterapia, né? A abordagem, e tem ótimos resultados. Ai, que excelente. Quando feito efetivamente, claro. Quando feito efetivamente, pelo menos a gente já fica um pouquinho mais tranquilo. Mas nós vamos falar, logo após um rápido comercial, mais sobre toque, depressão, enfim, essas doenças que estão fazendo parte do nosso dia a dia. Não saiam daí.
Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Você conhece o Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Voltamos então de um rápido comercial. Dr. Juan, no caso do toque, há uma classificação de faixa etária ou de sexo onde desenvolve mais a doença? O transtorno obsessivo, ele tem uma prevalência maior entre mulheres. Certo. Ele passa a se desenvolver na infância e na adolescência. Porque o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem a parte comportamental adquirida na convivência, na vivência, tem uma parte também que é genética, ou seja, ele é multifatorial. Entendi. E a pessoa, ela vai se estruturando, o aparelho psíquico, até os 12, 15 anos, ele está em formação. Certo. Igual nós temos o desenvolvimento físico, que se dá até os 15, 18 anos, nós também temos o desenvolvimento psíquico. Entendi. E ele praticamente se consolida aos 12, 15 anos, quando nós passamos a ter neuroses. E entre elas, a gente passa a ter a neurose obsessiva compulsiva. Meu Deus. Então, aí já é uma estrutura de todo o aparelho. De todo o aparelho. Isso, assim, eu imagino esse tipo de sensações e de transtornos para um adolescente, né? Porque a partir, então, dos 15 anos, 14, 15 anos, isso já se torna uma coisa... Já se estrutura. Mas isso se vê com a criança pequena, às vezes até com 3, 5 anos, 7 anos, onde prevalecem medos. Existem crianças que têm rituais de contaminação, de verificação. Entendi. Né? Então, essa doença, ela afeta muito a vida social da pessoa, né, doutor? Afeta muito a vida social e passa normalmente desapercebida. E ela, conforme o tempo vai passando, ela vai se tornando mais grave. Ela vai se tornando crônica, né? E muitas vezes ela é erroneamente diagnosticada como depressão, né? Como ansiedade, que isso seriam assim as consequências do transtorno obsessivo. Né?
Então, é bom a gente deixar isso claro para as pessoas, né? Que então essas doenças, essas outras doenças, elas são assim, a gravidade do transtorno obsessivo quando a doença já se tornou crônica. Isso. Muitas vezes a pessoa tem um quadro depressivo, um quadro delirante, alucinatório, né? Mas assim, o cerne, né? Algumas vezes, eu não digo que todas as vezes, Sim. muitas vezes está se relacionado com transtorno obsessivo compulsivo. Quando então essa doença, ela não é diagnosticada na infância, ela não se desenvolve na infância, conforme a gente falou agora. Eu vou voltar a falar sobre o estresse, que hoje faz parte muito, né, da nossa vida, do nosso dia a dia. Então ele também pode ser um gatilho. Também pode ser um gatilho. E normalmente é. As pessoas necessitam muito ter, né? Eles recebem muitas informações e normalmente não estão preparados para ter isso. A gente vê no Facebook, nessas páginas sociais, se mostra alegria, felicidade, mas isso é um grande engano, né? As coisas não são assim. Eu gosto tanto quando os médicos que vêm alertam sobre isso, Dr. Juan, principalmente o senhor, como psiquiatra, para falar isso para a população. Porque a população, eles querem viver uma fantasia. Exatamente. E a realidade, ela é completamente diferente. Aquilo que o pessoal posta nas redes sociais é a nossa fantasia, é aquilo que a gente gostaria de viver. É o desejo que gostaria de viver, isso. Mas obviamente que isso não é a realidade. Não é a nossa realidade, não é, doutor? Não, nem a nossa, nem de ninguém. É claro que eu não estou aqui fazendo apologia para o sofrimento, né? Não é isso, nós temos momentos de prazer, mas claro. Até você ir numa festa, você conseguir as coisas, você tem que trabalhar muito, você tem que ter muita responsabilidade, estrutura. Isso normalmente não acontece. O imediatismo é o que está prevalecendo, né? Isso mesmo. E as pessoas não estão estruturadas para tanta informação. Basta ver que nesses 80, 100 anos, nesses 100 anos, nos últimos 100 anos, 90% do que está ao nosso redor foi criado nesses 100 anos. Isso. Entendeu? Então é muita coisa. É muita informação, né? E essa informação para as pessoas assim não preparadas é. Mas será que complicado. tem alguém preparado, Dr. Juan? Não. Aí eu te pergunto isso. Não porque tem. Eu acho que não tem ninguém preparado. Não. Porque é uma avalanche de coisas, né? E que a gente precisa absorver no dia a dia. E todo mundo quer mostrar para si e para o outro que dá conta, que consegue, que é capaz e que a grama é mais verde que a do vizinho. É uma preocupação inconstante, assim, constante disso, não é? Isso é inerente ao ser humano, né? E o aprendizado se faz através de erros e acertos, entendeu? Então não é uma coisa que se faz de um dia para outro, né? A maturidade, o conhecimento se faz com o tempo. E para isso é necessário a informação para que a pessoa venha a ter formação. Mas normalmente a informação se faz não por formação, mas apenas por um olhar, por uma ótica. Dr. Juan, eu sempre comento com o pessoal, eu falo que felicidade, ela não é algo constante. Felicidade são momentos. São pequenos momentos. Não é? Entendeu? E o que faz a pessoa avançar no dia a dia é exatamente o sofrimento. Porque uma pessoa que sofre, ela procura se modificar, se transformar. Agora, um alegre prazer é um caso muito sério, muito complicado. É muito complicado, né? Por exemplo, na dependência química, né, o dependente químico tem a falsa impressão de um alegre prazer. Certo. E quando acaba o efeito da droga, ele se sente muito pior do que ele estava sem a droga, e ele necessita de novo entrar naquele processo de uso de droga. Né? Então, uma pessoa que está usando droga e aparentemente tem aquela impressão de prazer, ela não quer se modificar. Né? Porque ela quer continuar sentindo aquela mesma sensação. A falsa impressão. Falsa impressão. Então, assim, a falsa impressão de que a vida do outro é sempre melhor que a nossa é falsa. Né? Nós precisamos assim ter consciência que o nosso dia a dia, ele é difícil, ele é trabalhoso, não é, Dr. Juan? Ele precisa ser buscado diariamente, a gente precisa se empenhar em nos melhorar. E com a dificuldade, pelo que o Dr. Juan nos disse, pelas dificuldades é que elas nos movem a continuar a viver, a continuar a procurar, a continuar a melhorar.
E é dessa maneira que a gente vai procurando aí se adaptar à nossa vida diária, à nossa vida cotidiana. E é essa busca que nós queremos passar para todo mundo. Muito bem. Não é? Mas olha, no próximo bloco nós vamos falar sobre depressão, gente, que é um assunto também, né, doutor Juan, que está atingindo todos nós. Não saiam daí, é rapidinho os comerciais. Will Flores. Flores para todas as ocasiões. Decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores, presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. Você conhece o Paulo Zulu modelo? Como veio ao mundo... Quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. E agora vamos falar um pouquinho sobre a doença do século. Depressão, doutor Juan. Hoje a única coisa que eu ando escutando todo mundo dizer, eu tô com uma depressãozinha. Existe depressãozinha, depressãozão? Existe essa diferença? Como que ela atua na vida da pessoa e na vida social? E não só da pessoa, né? Porque atinge também a família toda dela. Como que tá esse quadro aí em relação aos psiquiatras? Como que vocês estão enxergando essa doença, doutor Juan? A depressão tem aumentado, né, e bastante, exatamente como nós comentamos nos blocos anteriores, né, devido assim, a um desprazer na cultura, um desprazer no dia a dia, né, uma falta de perspectiva, né, o desemprego tem aumentado. Sim. Né, as mulheres, tem uma coisa interessante assim, a mulher, ela não deixa de ser mulher trabalhando, né, indo no dia a dia, só que ela trabalha duplamente, ela trabalha em casa e depois, né, ela tem os compromissos de filhos, etc. Isso. Então, ela, além do trabalho na comunidade, no trabalho fora. Trabalho fora. Isso, vamos usar esse termo, né? A pessoa tem que trabalhar, ela tem que buscar, ela tem que trazer recursos para dentro de casa, porque hoje em dia, com essa nossa economia instável, e o mundo, né, gente? Essa globalização do mundo, só um
trabalhando, tá difícil. Não, um não consegue, né? Porque são muitas coisas que tem que se ter, assim. Então, obviamente, é o compromisso de ter uma internet, de ter uma televisão com milhões de canais. Não se tem mais um celular do último modelo, né? Então, a coisa... Então, eu vou contar o consumo cresce muito. Vou contar para você, Dr. Juan, e para vocês de cá. Então, eu tô assim, meio defasada. Vou aqui entregar tudo. Mas a gente se preocupa tanto no ter, né, constante, em trocar celular, em trocar carro, em comprar TV, em ter canais, em ter uma casa mais bonita, em ter os filhos na melhor escola, que acaba as coisas mais importantes tendo pouco significado. As coisas materiais passam a ter mais significado do que as coisas emocionais. Não seria isso? As pessoas passam a ter um olhar para fora. Isso. Então, para o vizinho, o carro que o vizinho estaciona, essas coisas, né? Isso. E aí se perde no lar, na família. A religião também é uma coisa que ajuda muito, entendeu? Isso mesmo. A religiosidade, a questão... Sim, da fé. Da fé. Né? Porque independente do tipo de religião, é a fé. Nós temos que nos apegar a algo maior para a gente ter forças, para a gente conseguir sair daquele... A espiritualidade. Sem dúvida. Mas é mais mulheres que apresentam o quadro depressivo, doutor Juan? Mais mulheres que apresentam quadros depressivos. Então, assim, eu ficava imaginando que aparecia nas pesquisas mais mulheres porque as mulheres normalmente procuram ajuda mais do que os homens. Não é isso, então? Olha, os homens, claro, os homens também têm, né? As mulheres também buscam mais ajuda, né? Pela facilidade que se tem, assim, de... A própria mulher, uma conversa com outra, né? Vocês têm uma facilidade maior, coisa que os homens normalmente não falam desse assunto. Isso. O homem normalmente é futebol... alguma coisa que ele goste, assim, né? Que ele mas goste, assim, ele fica mais reservado. Da intimidade. Nada muito emocional, né? Normalmente as mulheres falam mais de si, né? Tem razão. Não significa que os homens não venham a ter também depressão, eles também têm, mas é uma coisa mais mascarada. Tem razão. Ô, doutor Juan, o Brasil hoje, no índice de suicídio, né? Porque nós estamos falando de depressão. Depressão chega a levar também a cometer esse ato, não chega? Claro, né? Para que você tenha uma ideia das pessoas que têm depressão, aproximadamente 13% chegam a cometer suicídio. Né? O índice de suicídio aqui no país, nós temos 12 mil suicídios por ano, ou seja, 33 suicídios por dia. Né? E isso normalmente não é diagnosticado. Né? E para cada suicídio, nós temos 25 pessoas que tentam o suicídio e não conseguem. Né? Então, mas quem procura auxílio no pronto-socorro, está 1 para 8, ou seja, 8 mulheres e 1 homem, que procuram auxílio, que chegam no pronto-socorro como tentativa de suicídio. Né? Só que o índice de suicídio entre homens é muito maior. Eu ia perguntar isso para o senhor. Então, entre homem e mulher, o que mais, o número maior é de homens que conseguem? É de homens. Aproximadamente 70% de homens e 30% de mulheres. Eu acredito, assim, no resumo final desse bate-papo, que as mulheres, por esse fato de conseguirem falar um pouco mais, de se expressarem um pouco mais, de sentirem, às vezes, numa amiga do lado, né, aquela pessoa que ela pode confiar e se abrir e ali, então, dar aquela... Eu falo que é sessão de terapia, né? Toda mulher adora uma sessão de terapia. Ou é numa caminhada, ou é no trabalho, ou é no salão de cabeleireiro. Em algum lugar, a mulher dá um jeito de fazer a sua terapia. Já os homens, não. Eles, além de já serem criados daquela forma, que o homem não chora, que o homem tem que ser forte, que para o homem tudo ele aguenta, ele dá conta, cria também toda aquela, assim, como que eu posso dizer, doutor Juan, aquele peso nas costas de falar, não, se eu fraquejar, eu sou
menos homem? É, uma sociedade machista, nós temos a prevalência de uma sociedade paterna, né? Um paternalismo. Isso, paternalismo. Né? Então isso pesa, né? Pesa muito. Doutor Juan, a pessoa que queira procurar ajuda, como que ela deve fazer? Qual que é o primeiro passo? Tem sites, tem os médicos, tem as cooperativas, enfim. Como que ela faz? Existem os médicos, né? Que ela pode procurar o consultório, né? Existem também sites, um dos sites de bastante confiabilidade é o site da ABP TV, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria TV, ABP TV. Você vai no YouTube e ali você procura o que mais lhe interessar, por exemplo, depressão, suicídio, né? São todas as doenças mentais que estão em acesso assim livre para a população em geral obter uma melhor informação, né? Existe um site também que é interessante sobre saúde, né? Que se chama DEPASC. Eu acredito que vocês coloquem agora aqui na tela. Né? Esse site a pessoa pode acessar, qualquer um acessa no Google e ele tem informação a respeito assim de índices de depressão, a qualidade de vida da cidade nossa que nós vivemos, tudo com bastante confiabilidade e índices de 2015, né? Muito atuais. Muito atuais. Doutor Juan, muito obrigada, viu, por tudo. Por todo esse esclarecimento aí à nossa população e ver se volta logo, não é para demorar tanto. Tá bom? Muito obrigada, viu? Nós vamos ficando por aqui no nosso quadro da Unimed, Cuidar de Você. Esse é o plano. Tenham todos um ótimo dia, um beijo no coração e até mais.